paz, hoje é 30 de junho de 2020, terça-feira. Está começando Despertando com a Palavra. Vigilante e acordado, você vencerá o inimigo. É essa palavra que nós temos hoje. Eu, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos acordou nessa manhã para despertarmos em Sua palavra, com a Sua palavra. Devemos permanecer vigilantes e acordados para vencermos o nosso inimigo. A palavra de Deus, em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: Sede sóbrios, vigia, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa pegar, a quem possa sugar. Vocês sabiam que ainda hoje existem pessoas que não acreditam que existe o diabo? Não acreditam que existe o mal? Tem pessoas que chegam ao absurdo de dizer que o diabo são as próprias pessoas. De certo que nós temos, um filósofo já dizia que nós temos dois bichos dentro de nós. O bicho bom e o bicho ruim, mas a tendência ao pecado e a presença, a necessidade de buscar a Deus, a presença de fé, na verdade. Nós cristãos vemos por esse lado. Acredite você ou não, mas o mal é real. O diabo é real e existe um responsável, que é o nosso inimigo, e ele não perde tempo e nem oportunidade para nos derrubar. O interessante, assim como diz o versículo, ele fica ao derredor fazendo barulho. Isso porque ele trabalha com a mentira, o engano, a confusão, fazendo com que nós mesmos façamos as escolhas erradas. Por isso devemos vigiar. Como é importante a prática desse verbo, dos dois, vigiar e guardar. Vigiar nossas ações, as ações do outro, principalmente as nossas, o nosso pensar. Vigiar e guardar a palavra de Deus, para podermos andar no caminho certo, evitando sofrimento. Sabe que muitos acreditam em bicho-papão, em fantasmas, em monstros, mas não acreditam no diabo, no inimigo de nossas almas. Uma coisa que eu lembro, um filme muito interessante, é um desenho, não é? Já tem mais de um, e eu assisto com minha filha. E eu gosto muito, Os Monstros, né? O Monstro S.A., que é uma empresa que fornece energia para a cidade dos monstros a partir de um combustível. E qual é o combustível? É o susto e os gritos das crianças. Então, os trabalhadores são monstros e os seus acessos são, assim, tem um guarda-roupa, um armário, e o acesso que eles têm às crianças para assustar as criancinhas no meio da noite. Assustar o mundo inteiro. Cada monstro tem sua porta que vai dar a uma criança para assustar. Eles têm um relatório sobre o perfil da criança, o que a criança tem, se tem medo do bicho-papão, se tem medo. Dá o perfil e eles vão lá, traçam a melhor estratégia para assustar as crianças enquanto elas estão dormindo. Quanto maior o susto, maior a energia e as baterias que eles fornecem a eletricidade para a cidade. O interessante é que os monstros também têm medo dos seres humanos. Eles morrem de terror, um verdadeiro terror, morrem de medo dos humanos, até das criancinhas. Eles terem medo de serem vistos, de ficar próximo, né? Sua missão é assustar e passar pela porta por onde entraram, voltar. Pense nas nossas vidas espirituais. Espiritualmente também existe uma empresa que aproveita para nos paralisar, especialista em nos paralisar através do medo, da frustração. Quanto mais nos assustarmos com as circunstâncias, mais ficaremos paralisados, neutralizados. Este é o império espiritual.
e não pode ser relativizado, minimizado, subestimado. É muito investido tantas pessoas que vivem aí lançando setas através do inimigo, sendo usadas por eles para nos abater. Mas maior é o exército do Senhor, porque o Senhor também levanta homens e mulheres de Deus para nos levantar, para nos ajudar, para junto conosco, não é, trazer à tona uma sobriedade, uma vigilância, para estarmos alerta. Satanás é líder deste império e possui seguidores que passam o tempo todo buscando amedrontar os filhos e filhas de Deus. Através dos sonhos, usando as pessoas para nos magoarem. Às vezes pessoas a quem mais a gente ama, não é? E tantas outras coisas. Frustrações, a negação do perdão a nós mesmos. Às vezes o Senhor nos perdoou por algo e o Satanás fica nos acusando, tenta nos paralisar com acusações, mas nós temos um advogado fiel. Por isso a necessidade de sermos sóbrios, vigilantes, não nos empolgarmos em certos lugares, em certas situações. Colocar uma vigia na nossa boca, o que vamos falar. Ele não tem o poder de entrar em nossos corações, na nossa mente, de saber os nossos sonhos, se não falarmos, se não formos embriagados pela vaidade e falarmos excessivamente. Mas se nos mantivermos sóbrios, vigilantes, venceremos o inimigo. Em nome de Jesus, nessa manhã, precisamos entender que da maneira como os personagens do desenho tinham pavor dos homens e agiam apenas na sombra, na escuridão, na noite, escondido, nossos inimigos espirituais possuem verdadeiro terror de qualquer filho e filha de Deus, que use sua autoridade, que está no nome de Jesus, para anular o poder das trevas. Somos atacados quando estamos dormindo espiritualmente. Eu não estou falando aqui de um sono, de uma embriaguez verdadeira de álcool, ou de um sono que vamos adormecer porque o corpo está cansado, porque é chegada a hora que trabalhamos e precisamos descansar, dormir. Eu estou falando do sono espiritual, da cegueira espiritual, da embriaguez espiritual. Pois o inimigo sabe que quando estamos acordados e vigilantes, nós podemos vencê-lo e nós vamos vencer. Quando estamos acordados no Espírito Santo, eles não são páreos para nós. Ei, você, acalma seu coração, erga sua cabeça, se levante, receba o renovo, torne-se sóbria, vigilante. Se levante, o diabo e toda a sua hoste maligna, eles não são capazes para nós, para os filhos e filhas do Senhor, para aqueles que creem no poder de um Deus que tudo pode. Revista-se do Espírito Santo. Revista-se, veja o que tem na palavra de Deus em Efésios, nos versículos, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Versículo 10 e 11, para terminar. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Toda a armadura que Deus dá a você, revista-se agora nessa manhã para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, contra astutas ciladas, tem uma versão que diz do diabo. Estejam vigilantes, veja o que a palavra de Deus diz, torne-se cada vez mais forte. Como é que a gente consegue isso? Através de oração, é de oração em oração, através da palavra, unidos com o Senhor. Sendo vigilantes, se afastando do pecado, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Aqui é a chave para nos tornarmos, para sermos sóbrios e vigilantes. No versículo 18 diz assim:
Façam tudo isso orando a Deus. Ainda no versículo 18 de Efésios 6. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, orem sempre, orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Veja a necessidade de orarmos um pelos outros, pela nossa família em Cristo Jesus, pela nossa família aqui na terra de sangue. Precisamos ficar alertas, acordados, vigilantes e não desanimar. Não desanime e orem sempre. Veja o que a palavra de Deus nos fala nessa manhã. A chave da oração, dessa busca incessante através do Espírito Santo de Deus, é essa oração, é essa rotina, o cotidiano de oração, de busca através do Espírito Santo de Deus, que vai nos tornar vigilantes e acordados, e assim venceremos o inimigo em nome de Jesus. Portanto, não durma, permaneça acordado em Deus e não seja vencido pelo império das trevas. Não durma, seja vigilante, permaneça acordado em Deus e não seja vencido pelo império das trevas. Não se deixe abater, não se deixe vencer. Essa vigilância não é só para com os outros, no mal que os outros podem fazer, porque senão Jesus não diria que o pior que sai de dentro de nós, o pior que está em nós. É sermos vigilantes com cada sentimento que a gente alimenta dentro de nós, com cada palavra que a gente permite que saia da nossa boca. Nós não pecamos quando já pensamos, quando não é pensamos mal daquela outra pessoa, pecamos, mas não vamos deixar que esse nosso pecado contamine quem estiver ao nosso lado através da nossa fala, através da nossa voz. Aí dentro de nós a gente já repreende, já pede perdão e já está tudo acabado em nome de Jesus. Não durma, permaneça acordado em Deus. E não seja vencido pelo império das trevas, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos clamar a Deus e pedir ao Senhor sabedoria para sermos vigilantes e acordados, para poder vencermos o nosso inimigo. Pedir forças ao Senhor. Ó Deus, obrigada, Deus. Obrigada por me ensinar, por nos ensinar nesta manhã, através da sua palavra, quais são as estratégias do inimigo, para que eu possa vigiar e fazer as escolhas certas, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Ensina-me a sua verdade cada dia mais, a cada dia, para que eu seja liberto de todo engano, de todo erro, de toda necessidade, ó Pai, de cochilar espiritualmente. Ó Pai, nos fortalece, Senhor. Torna-nos vigilantes, acordados. Em nome de Jesus, eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nosso clamor, nossa oração suba aos céus e nos capacita, Pai, a cada dia a sermos melhores. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado. Fique sóbrio, vigilante, acordado e vença o inimigo. Não só aquele que está fora, não só o inimigo espiritual, mas toda seta que eles lançam em nós e a gente alimenta dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha um excelente dia, fique na paz do Senhor e desperte na palavra.